Então, eu falei para vocês como que a gente escreve. Só que escrever é só o primeiro passo. Porque o que acontece? Vocês escreveram o trabalho da disciplina, geralmente vocês vão ter que apresentar esse trabalho no final do semestre. Ou vocês escreveram a monografia, tem que apresentar para a banca. A dissertação, a tese, tem que apresentar para a banca. Ou enviaram para o evento científico, tem que ir lá no evento e apresentar o artigo. Princípio simples 1. São 2 princípios simples. Como criar a apresentação. Tá? Os detalhes estão no artigo. E eu vou dar exemplo, contra-exemplos desse princípio. Os detalhes estão no artigo. Segundo, a apresentação, o que é? É com base no artigo, tudo bem. Mas vocês vão pegar os pontos principais do artigo e vocês vão trabalhar muito com imagens. Imagens que retratem a ideia de vocês. Tá? É menos texto. O texto está lá, gente. Está lá no artigo. Então, tentem capturar com imagens, com pontos. Isso é a apresentação. A apresentação não é copy-paste do artigo. E eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Tá? Vocês não estão acreditando em mim, eu vou mostrar exemplos. De novo, o planejamento. Eu já falei disso aqui antes, vou falar de novo, porque é importante. O conteúdo da apresentação depende do público-alvo. Ali está o nível de detalhe no eixo Y, aqui está. Se é uma aula, o nível de detalhe é pequeno. Se é para o público geral, congresso da SBC, tem que ter mais detalhes. Se é da área, banco de dados, mais detalhes. E se é um evento super específico, mais detalhes ainda. É o mesmo princípio que eu falei lá na escrita de artigos do background. Quanto de background tem que dar? Tá? Por exemplo, um exemplo fictício. O meu índice lá, índice híbrido para dados XML. Para os alunos da graduação, eu primeiro vou ter que explicar o que são dados. Principalmente se for no primeiro semestre. O que são dados, o que são bancos de dados. Vou falar um pouquinho de XML e um pouquinho só dos índices. Vou dar uma visão geral. Se é para um evento de XML, eu não vou explicar o que é dados, bancos de dados e XML, certo? A minha apresentação vai ser toda em cima dos índices. Completamente relacionado àqueles slides que eu falei da escrita. Tá? 7 pecados do apresentador. Desliguem o celular, presta atenção. Presta atenção. Tá prestando atenção? Tu não tá prestando atenção. Tá, agora ele tá. Eu sempre digo, tá, essa parte ele vai cortar depois, né? Corta. Ano que vem eu vou trazer uma claquete. Dizer assim, corta, que daí tu sabe quando é que vai cortar. O meu sonho de consumo, e eu sempre digo para os meus alunos, né? O dia que eu for reitora da FMG, eu vou implementar isso. Sabe o teaser? Taser? Que o Batman usa, que ele usam no Batman lá, que ele fica eletrocutado lá. Viram o Batman? Não viram o Batman? Christian Bale, I'm Batman. Não viram? Que tá lá e aí o cara tira assim e vem aquela coisa assim, não eletrocuta o Batman porque ele tá todo, né? O meu sonho é ter um daqueles. Aí quando eu for reitora, eu vou distribuir para os professores, que daí quando tiver um menino dormindo, a gente faz assim e o menino acorda. Não? É o meu sonho de consumo. Tá, eu não vou ficar muito tempo sendo reitora, né? Os alunos vão fazer o impeachment, mas isso é outro detalhe. Então, vamos lá. Voltando. Tá, agora pode... 7 pecados capitais do apresentador. Todos vocês já tiveram um professor que fala assim a aula inteira e ele consegue falar 1h40 nesse tom e aí vocês ficam que nem aquele menino ali que estava dormindo. Isso é um pecado e vocês vão cometer. Vocês já viram até colegas de vocês, apresentação de trabalho final de disciplina. Não são só os professores que fazem isso, os colegas de vocês fazem também e vocês fazem isso também. Isso é um pecado, não façam isso, não façam. Se vocês não estão entusiasmados com o trabalho de vocês, vocês querem que a plateia se entusiasme? Não dá. Ensaiem. Vocês não podem ficar sem saber o que dizer. Ensaiem. É falta de preparo. Se vocês estiverem preparados, vocês não cometem esse pecado. Meninas,
Não só meninas, meninos fazem isso também, né? Ou então fica assim, já viram? Gente que apresenta olhando assim. Eu tenho um tio que ele dirige assim. Toda vez que ele muda a marcha, ele faz assim com o ombro. Não dá, entendeu? Não dá. Isso é um tique. Controlem-se. Controlem-se. Eu botei meu relógio aqui, né? Pessoa que olha no relógio durante a apresentação. Isso é um pecado. Por que que isso é um pecado? Porque é inevitável. Se eu tô aqui na frente e eu olho no relógio, metade de vocês vai olhar no relógio para saber o que que eu tô olhando. Isso é cientificamente comprovado. Então, olha aqui onde é que está o meu relógio. Ó. Eu tô toda hora olhando para ele e ninguém percebeu. Porque isso é um pecado. Isso é um pecado. Não se faz. Tá, eu sou exagerada porque eu sou italiana, né? Mas, assim, tentem se conter. Tá? Se for uma apresentação formal, tentem conter os gestos, né? Fiquem, assim, naquele espaço imaginário aqui, né? E humor. Tá? Foi-se o tempo que a gente podia fazer tudo quanto é piada em aula ou em apresentação. Agora, com os politicamente corretos da vida, não pode. Tá? Embora eu faça. Os meus alunos sabem que volta e meia eu faço e eu peço desculpa depois. Mas evitem piadas. Evitem piadas politicamente incorretas. Tá? Fala rápido, atropelar a informação, aluno fica nervoso, começa a falar que é uma metralhadora, assim. Não dá, gente. Se vocês têm 20 minutos para apresentar o artigo, usem os 20 minutos, calmamente, pausadamente. Tem 40 minutos para apresentação da dissertação do mestrado, usem os 40 minutos, calmo, façam a transição. Vocês viram, eu fiz várias delas, ó. Até agora, a gente viu título, autores, resumo, introdução. Então, agora a gente vai ver corpo. Eu fiz essa transição direitinho. Toda a apresentação eu fui fazendo essas transições. Para vocês me acompanharem, para vocês acompanharem o que está acontecendo na apresentação. Isso é muito importante. Parece brinquedo, né? Mas não é. Tá? Vocês já tiveram um professor que dá aula para o quadro? Sim ou não? Fica de coro. Ou então olhando para baixo. Não dá, gente. Vocês viram aqui, a apresentação inteira eu estou olhando para vocês. Apresentação inteira. Fora aquelas vezes que eu tive que ler alguma coisa aqui, eu estou olhando para vocês. Tá? Isso é importante, por quê? Para prender a atenção da plateia. Se eu estiver olhando, se eu estiver de costas, eu não estou nem aí para a plateia. Por que que a plateia vai estar aí para mim? É o princípio da ação e reação. Esses são os pecados do apresentador. Da apresentação, que são aqueles que me tiram do sério. Ah, professora, mas a senhora usou várias frases. Eu usei. Porque daí, essa apresentação é exceção à regra. Por quê? Esses slides eu disse no início da apresentação. Eles estão online e eu quero que vocês, depois dessa apresentação, possam olhar os slides, ler os slides e se lembrar do que eu disse. Tá? Essa é uma apresentação didática. Quando vocês forem fazer uma apresentação numa conferência ou na defesa da tese, da dissertação, da monografia, do trabalho de final de curso, tá? Primeiro, a pessoa com certeza já vai ter lido o texto. Então a pessoa não precisa ler aqui de novo. A pessoa já leu, a banca já leu. Tá? Ou as pessoas do evento, elas vão ter ali o texto na frente. Então vocês não precisam botar frases completas e longas na apresentação. Tá? Slides poluídos, cheios de cores, cheios de figuras. Aguardem os exemplos. Fontes pequenas ou fontes difíceis. Imagens, tabelas ilegíveis, copy e paste do artigo. Isso é tudo que não se faz. Animações malucas. Falta de fluxo. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Falta de tempo. Não dá. Se vocês têm 20 minutos para apresentar, é 20 minutos. 40, 50, quanto que seja. Tá? Corrigindo. Em vez de frases completas, usem as palavras-chave. Em vez de slides poluídos, um slide, uma informação. Essa é a regra.
Fonte, pelo menos tamanho 24, de preferência Arial ou uma da sans serif, que são essas que não tem o coisinha embaixo ali, o tracinho embaixo. Tá? Façam novas imagens, animações necessárias. Revisem o texto que vocês escreveram na apresentação. Revisão, 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 ensaio, ensaio, ensaio. Não tem outro jeito. Tá? Não tem outro jeito. E aí vem os exemplos reais desses pecados e outros. Aí eu escrevi esse artigo com uma colega e aí eu ia apresentar, mas eu estava sem tempo para fazer os slides. Aí eu pedi para ela fazer os slides para mim. Ou, não dá. Eu peguei esse slide, transformei em 3. Um slide, uma informação. Tá? Um slide, uma informação. Saiu daquilo lá para 3 slides. Um slide, uma informação. Essa é uma solução, tá? Quando vocês têm muita coisa para falar. Outra solução, usar cores. Tá? Isso aqui é do meu trabalho, é da minha monografia de conclusão de curso de 99. Tá esse slide lá. Tá? Eu fiz um mapeamento de consultas e aí aqui está o mapeamento. Em preto são as tabelas, em azul é o mapeamento dos relacionamentos, em vermelho é o mapeamento das restrições de dados, e em verde o mapeamento das restrições de tempo. Tá? Aí... Ah, mas a professora disse que era para usar cores. Ah, mas a professora disse que era para usar cores. Ou, não foi isso que eu disse. Cada cor tem um significado. Tabelas, relacionamentos, restrições de dados, restrições de tempo. Não é um carnaval, embora seja carnaval, né? Para os que estão em casa assistindo hoje, começa o carnaval. Tá? Copy-paste da imagem do artigo, por favor. Essa é a imagem do artigo. No slide, não funciona. Não funciona. Deixem de ser preguiçosos e façam a imagem de novo. Colorido, com o grifado ali no autor. Ó, eu vou falar desse autor, é importante. Tá? Grifem a parte que vocês vão falar, que é importante. O que mais? Isso é tudo exemplo real. Tá? Outra imagem que estava no meu artigo e que a minha colega botou assim no slide para eu apresentar. Eu fiquei olhando assim, não dá. O que eu fiz? Editei. E aí lembra que eu falei para vocês, às vezes não tem tendência nenhuma no gráfico? Qual é a tendência? Não tem tendência. Então eu falo, ó, na apresentação, como vocês podem observar, para cada consulta, um dos algoritmos fica em primeiro lugar. Não existe tendência. Tá? Porém, uma que existe que vocês não se deram conta é que o single DFA é o pior em todos. Então, o single DFA é o pior em todos. Embora eu não tenha o primeiro lugar fixo, o último é fixo. Então, na apresentação, é isso aqui que eu falo. No artigo, a imagem que está lá no artigo é essa aqui. Tá? E no texto está escrito que não tem tendência, blá, blá, blá. Na apresentação, eu chamo atenção para o que é importante. É completamente diferente do artigo. Tá? Outro slide, esse slide também é real, da minha palestra sobre... no início do curso da pós-graduação, eu faço uma palestra para os alunos que estão começando a pós-graduação e esse slide está lá. Começando o curso, dicas quando vocês começam o curso. Atualize seus bookmarks. Esse é o slide original, eu fiz uma apresentação com esse slide horroroso. Agora, está muito melhor. Exatamente a mesma informação. Exatamente a mesma informação. Tá? Outro, como se faz pesquisa? Leia, leia, leia. Exatamente a mesma informação. A professora é boa, né? Eu disse, sim. A prática leva à perfeição. Ler é a única solução. Trabalhos do seu orientador, os artigos mais recentes, as dissertações e teses decentes. Os relacionados, a partir das referências desses trabalhos, leiam. Façam busca no Google pelo assunto NoSQL. Tá? Eventos e periódicos, os principais da área de vocês. Se vocês vêm trabalhar comigo em banco de dados, eu vou dizer, leiam os artigos do VLDB, do Sigmoid e do SBBD, de 2014, de 2013. Tá? Importante, muito mais bacana do que esse. E diz exatamente a mesma coisa. Tá? Aí vocês terminaram a apresentação e esse é o último slide. Esse slide é inútil. Ele é inútil. Ele é inútil. Ah, não, professora, não é não. Ele serve para mostrar que eu terminei a minha apresentação.
também terminei minha apresentação. Com informação útil. O título, o meu nome, a minha filiação, o meu e-mail em vermelho, para as pessoas poderem me contactar depois, e o CNPq que paga a pesquisa que eu faço. Informação útil. Inútil. Tá? O que mais? Quem é que gosta do LaTeX? Eu amo LaTeX para fazer artigo. Quantas apresentações eu fiz em LaTeX? Nenhuma! Por quê? A apresentação real do professor Wagner Meira, do SBBD de 2013. Vamos ver quantos defeitos existem nesse slide. Ele nem sonha que eu use o slide dele. Quantos defeitos existem? Primeiro, o diabo do rodapé. Para que colocar a data da apresentação em todos os slides? Para que colocar o nome Meira em todos os slides? O número da página é importante. Mas a data de hoje e o nome dele, não. Para que colocar aquele raio daquele menu que o LaTeX põe em todos os slides? Em todos os slides. Ah, é para a pessoa não se perder durante a apresentação. Ou, um bom apresentador, as pessoas não se perdem na apresentação dele. Você se perdendo na minha? Não, tá todo mundo encontrado na minha apresentação. O que mais? Outro defeito do ótimo LaTeX. Os espaços. Olha quanto de espaço ele está perdendo. A fonte podia ser muito maior se ele ocupasse direito os espaços. Ele não ocupa. Para que botar o logo do InWeb em todos os slides? Não precisa, põe no último, põe no primeiro. Tá? Então, assim, defeito, como é que eu faria esse slide no PowerPoint? Eu estou dizendo exatamente as mesmas coisas. Os princípios de fazer pesquisa do professor Wagner Meira. A educação em pesquisa é um processo longo, não é do dia para a noite que vocês viram pesquisador. Cada trabalho tem que ter uma contribuição clara, cada trabalho que vocês fazem. Cooperação é um mecanismo fundamental, não se trabalha sozinho. Embora ele queira trabalhar sozinho, em pesquisa se trabalha melhor em grupo. Problemas reais, procurem problemas reais. Pode ser além da computação, tá? Quando possível. Problemas de meio ambiente, tragam para a computação. Tá? E os resultados de pesquisa devem ser transferidos para a tecnologia. A gente trabalha com computação, então transfiram os resultados de vocês para a tecnologia. Muito mais bonito. Ó, fala sério. Minha aluna de doutorado. Eu não vou nem falar nada, não precisa, né?